imitadores de Cristo, como é que vocês estão? Vocês estão bem lindos, maravilhosos, cheirosos, como sempre? Eu espero que sim! Hoje é o nosso quinto vídeo da nossa série Filhos do Altíssimo. Eu espero que você esteja sendo abençoado e o seu relacionamento com Deus esteja indo para um nível mais profundo entre um filho e um pai, você esteja entendendo quem você é em Deus. Em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30, Jesus fala para ir a Ele, todos os cansados e sobrecarregados, que Ele ia os aliviar, e tomar dele o fardo que é leve e o jugo que é suave. Em Salmos 91, no versículo 1 e 2, Deus fala que Ele é fortaleza e porto seguro para aqueles que nele descansam. Eu pensava que Jesus era minha fortaleza assim, quando acontecia alguma coisa ruim, eu podia correr e ficar com Deus. Só que se a gente for pensar, os reis de antigamente, eles tinham as cidades deles, eles tinham os povoados deles, mas eles tinham uma fortaleza, que era um castelo ou uma cidade, onde os muros eram fortificados, onde as casas eram fortificadas, onde as paredes eram mais grossas, onde tinha arma e tinha todos os recursos que eles precisassem numa guerra. E quando eles estavam em guerra, quando eles estavam sendo atacados, eles iam para essas fortalezas. Por nesses lugares ter todos os recursos que eles precisavam, os inimigos tinham mais dificuldade em chegar até eles para vencê-los. E eles não precisavam se preocupar tanto em se defender, eles podiam atacar os inimigos e já vencê-los. Então a fortaleza não só os protegia, como também os ajudava a vencer as guerras. E eu entendi isso com uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu nunca tive tanto problema ou dificuldade em perdoar ou dar nova chance para as pessoas. Então, para mim, isso era um problema que já estava resolvido, então eu não precisava me preocupar tanto com isso. Só que uma vez uma pessoa me machucou muito mesmo. E eu já não estava com aquela facilidade em perdoar a pessoa. Só que, claro, quando você é machucado, você fica lá sofrendo, você fica magoado, você não fica bem com aquela situação. Só que com o tempo, aquela ferida vai sarando e você vai começando a abrir as portas de novo para aquela pessoa, abrir as portas para o perdão na sua vida. Só que quando isso aconteceu comigo, não aconteceu da mesma forma dos outros. Quando estava mais ou menos o prazo em que eu já estava superando aquilo e já estava liberando perdão das outras vezes, nessa eu ainda estava super magoada e eu não conseguia de forma nenhuma perdoar aquela pessoa. E eu sabia que isso estava errado, porque a palavra fala que se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Então eu chegava e falava, Deus, eu perdoo fulano. Só que nada acontecia, eu não sentia um alívio, eu não sentia menos raiva, eu não ficava menos magoada, eu continuava da mesma forma. E aí passavam dias e eu falava, Deus, eu acho que eu não perdoei de verdade a outra vez, então agora eu tô aqui de novo e eu perdoo fulano. E não acontecia nada. É que um dia eu cheguei e falei, Deus, eu não vou mais falar que eu tô perdoando aquela pessoa, sendo que eu não tô perdoando. Eu não vou mentir pra você. Então eu vou esperar eu perdoar, pra depois eu falar, Deus, eu perdoei aquela pessoa. Eu fiquei nisso e passou um tempo e aquilo tava me machucando muito, tava me magoando muito. E eu tava ficando muito triste, tava ficando muito estressada por causa daquela situação. E aí eu lembrei de uma pregação que eu tinha visto que falava que perdoar é uma decisão e um processo. Ele falou assim que quando uma pessoa te magoa, você quer que aquela pessoa morra. Você fala, Deus, eu quero que essa pessoa morra. Só que no passar do tempo você fala, não quero que essa pessoa morra. Eu quero que ela sofra uma doença muito grave, que passe muito perto da morte, para ela ver o quanto ela me machucou. E depois Deus, ela não precisa passar tão perto da morte, só precisa ser uma doença grave. E depois Deus pode ser só uma dengue só que daquelas mais severas, sabe? E aí depois você fala, Deus, não precisa ser mais severa, mas precisa ser uma dengue. Depois você fala, Deus, não precisa ser tão assim, pode ser só uma gripe. E por fim você fala, Deus, eu não quero que essa pessoa sofra, mas eu quero que ela encontre o seu amor e se encontre nele. Com essa situação eu entendi que perdoar não é só quando você tá se sentindo livre e super bem com aquela situação, quando tudo já sarou e você fala, eu perdoo essa pessoa. Mas perdoar é você decidir perdoar ela, mesmo que ainda tá machucando. E aí nisso eu comecei a falar, Deus, eu perdoo essa pessoa todos os dias. Durante 1 mês e meio, 2 meses. Perdoar é você olhar pra pessoa, conseguir conversar com a pessoa, sem lembrar daquelas mágoas e daqueles machucados. E hoje, graças a Deus e o processo e o amor dele que ele me mostrou naquela época, e hoje, todos os dias da minha vida, eu consigo chegar e conversar, eu consigo chegar e falar com essa pessoa
tranquilamente. Se eu não tivesse entregado para Deus, se eu não tivesse dado ouvidos a Ele, decidido perdoar todos os dias, mesmo que me machucasse, decidido entregar o que estava me machucando, decidido entregar tudo aquilo para Deus, toda aquela situação, tudo que eu estava sentindo sobre isso a Ele, eu não conseguiria ter perdoado ela até hoje. A gente fica com tanta vergonha em chegar em Deus e pedir perdão pela mesma coisa várias vezes, que às vezes a gente abre mão disso e aceita aquilo na nossa vida. Se eu não consigo parar de descontar raiva nas pessoas ou parar de ser egoísta ou orgulhoso, então quer dizer que eu sou isso mesmo. Então deve ser que eu fui condenado a viver assim pra sempre. Então é isso. Só que não é. Não tem problema a gente entregar sempre o mesmo problema pra Deus. É um processo. E você precisa entregar todos os dias a mesma coisa para Deus até que aquilo esteja sarado em você. Existem processos que são rápidos e existem processos que são mais demorados e são com o tempo. E você precisa entregar aquilo que ainda está em você, que você sabe que não provém de Deus, até que o que provém de Deus esteja totalmente em você. Ele não só recebe o seu problema, como ele te protege e te ajuda a vencer ele. Ele é tudo que você precisa. Independente do que você precisar, Ele é a solução. Então entregue para Ele e Ele vai lutar as suas batalhas e Ele vai te ajudar a vencer esses processos e no fim, você ser mais parecido com Ele. Então é isso, Brasil, até a próxima e lembre-se que vocês são imitadores de Cristo. Falou!